Graça e paz, conectados com a palavra. Eu não vou. Você já disse isso a alguém? Em algum momento? Eu não vou? Eu acho que sim. Todos nós certamente já usamos essa expressão, quem sabe não uma, mas várias vezes ao longo da nossa caminhada aqui na Terra, não é isso? Nós vivemos em um país onde temos a liberdade de ir e vir. Temos a liberdade de dizer se vamos ou não vamos a esse ou aquele lugar. Nós decidimos ir ou não ir. Então o destaque nesse Conectados de hoje é que o eu não vou não é dito por um ser humano, mas por Deus. Deus diz isso por meio de Moisés, dirigindo essa palavra ao povo rebelde que acabaram de tirar da escravidão do Egito. Vamos conferir no livro de Êxodo, capítulo 33, os primeiros versos dizem assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, o monte Horebe, em diante dos israelitas, não usaram mais nenhum enfeite. É uma trajetória muito interessante essa na caminhada entre a saída do Egito e a chegada a Israel, ou seja, no período em que o povo ficou no deserto. Então o povo teria se rebelado, ou havia se rebelado. Já esquecera a forma milagrosa como Deus os livrara da escravidão, onde por mais de 400 anos estiveram num regime de escravidão. A ação milagrosa operada por Deus, fazendo o povo todo passar pelo meio do mar, com os pés enxutos, onde nesse mesmo mar, nessa mesma parte do mar, os exércitos de Faraó sucumbiram logo em seguida. Nada disso eles lembravam ainda. Fizeram, entre outras coisas, um bezerro de ouro que lhes serviria como objeto de adoração, lembrando os deuses do Egito. E Deus então disse: eu não vou. E nesse contexto, Moisés intercede pelo povo e diz ao Senhor: se não fores conosco, não nos faças sair desse lugar. Mais ou menos, essa palavra de Moisés significa o seguinte: sem a tua presença conosco, a nossa morte é certa. Então que morramos aqui. Deus guia o seu povo, mas não da forma como o povo quer ser guiado. Deus guia o seu povo, e isso vale para nós nos nossos dias, não conforme a nossa vontade. Quantas vezes acontece na nossa trajetória de vida que esperamos uma resposta, que seja uma resposta de oração, e que seja uma resposta conforme a nossa vontade, conforme os nossos desejos. Queremos que determinada pessoa seja curada de uma doença. Queremos que um parente próximo nosso entregue a sua vida a Cristo. E que esse desejo, essa cura ou essa entrega de vida aconteça no tempo que nós planejamos, que nós almejamos ou até mesmo nós estipulamos. Precisamos lembrar que nós operamos no tempo chamado Cronos, na cronologia do tempo. Um dia somando o outro, e assim vai fechando uma semana, um mês, um ano e assim por diante. Mas Deus age de outra forma, em outro tempo, chamado Cronos, aliás, chamado Kairos.
O nosso é o Cronos, o dele é o Kairos, é o tempo de Deus. Então o nosso tempo não combina com o tempo de Deus. Nós podemos até planejar, almejar e para nós mesmos estipular. Isso não quer dizer que vai se cumprir, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. É preciso que nós sejamos dispostos a esperar quando o tempo de Deus se cumpre. E quando o tempo de Deus se cumpre, tudo fica bem, tudo fica maravilhosamente no seu devido lugar. Então, quando nós fazemos o que corresponde à vontade de Deus, quando obedecemos à vontade de Deus, podemos ficar tranquilos e podemos estar com a certeza absoluta de que Ele está conosco. Aí Ele não dirá, eu não vou, mas Ele estará conosco. Como Jesus prometeu, estou convosco todos os dias. Não estarei, não, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é a nossa confiança. Nós precisamos aprender a nos submeter ao Kairos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Se você puder orar comigo nesse momento, dando uma paradinha, uma interrupçãozinha no que está fazendo, se possível, venha comigo em oração. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, ajude-nos a mais e mais a entender que muitas coisas que ocorrem não ocorrem de acordo com aquilo que nós pensamos, nós planejamos, de acordo com o nosso tempo, mas que ocorrem de acordo com o teu tempo. E nós precisamos aprender a viver dessa forma. Entender que nos nossos planejamentos nem sempre tu vais conosco. Mas nós precisamos nos submeter à tua vontade e ao teu querer. Em nome de Jesus. Amém.